podemos dizer que é uma graça muito grande a gente estar junto. Nós precisamos aprender algumas coisas do ninho do Evangelho. O Evangelho, ele não é ritual, não é complicação, mas nós ficamos tanto tempo dentro do sistema religioso que a gente nem sabe ser natural. A gente fica sempre com medo, com preocupação, e esse é um caminho que se está começando a trilhar em busca do modelo da vivência comunitária, tipo a Trindade. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo vivem numa comunhão, numa interação. Ninguém lá compete, não existe no reino de Deus, no seio da Trindade, qualquer ciúme um pelo outro, qualquer desejo de ser o que o outro é. Há funções específicas e eles, apesar de 3 pessoas, é um só Deus. Esse é o grande mistério do relacionamento, do conselho da Trindade. E nós precisamos aprender. Com Jesus, ele disse: aprendei de mim, não aprendei comigo, mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E vocês vão ver que meu jugo é suave, meu fardo é leve. É isto que me faz encantar pelo Evangelho. Eu sou um sequestrado da religião para o Evangelho. Um belo sequestro do amor de Deus. Ele nos captura desse sistema de esforço, desse sistema de desempenho, desse sistema de sudorese, que você tem que suar para conquistar, para aquele local de família, relacionamento, companheirismo, intimidade com Deus, com os irmãos, de uma maneira não compulsória e nem compulsiva, mas de uma maneira de interação. E essa é uma reunião que surgiu no ano passado, e esse ano nós estamos, de certo modo, repetindo algumas coisas que já falamos no ano passado, mas agora de forma mais com as câmeras para poder guardar essas coisas, reter essas coisas, e poder outros irmãos estarem pensando estes pensamentos de Deus que têm tomado conta do nosso coração, do Alexandre, meu e da uma turma maior aí do Conselho da Igreja e outros irmãos pelo mundo afora, que é a leveza do Evangelho. Nunca se disse que não há tribulações, que não há aflições, que no Evangelho não tem lutas. O que se diz é que o Evangelho não tem peso. Não é uma conquista, é uma dádiva. E na última vez que nós estivemos aqui, nós vimos os 2 filhos do primeiro casal, Caim e Abel. E que esses 2 filhos, na verdade, eles acabam se tornando 2 pilares, um da religião e o outro do Evangelho.
são dois paradigmas que vão se desenrolando na história. A conquista de Caim e o presente de Abel. O próprio nome deles já designa isto. No capítulo 4 de Gênesis, que nós estamos aqui ancorados, nós temos aí esta afirmação, já nos versos 1 e 2, uma pista que nos leva a esse processo de aquisição ou de presente e de dádiva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Nós temos, e já vimos isso da vez passada, mas é sempre importante que a gente repasse, reveja. Sabe por quê? Porque nós não aprendemos com uma vez, nem com duas, nem com três, nem com quatro. Nós aprendemos por muitas repetições. Paulo diz assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Nós precisamos, às vezes, bater em cima de algumas coisas e repisar, porque é muito difícil, primeiro, desconstruir esta questão de meritocracia, de esforço da religião, e o descanso, e gozar do descanso do Evangelho. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Este nome Caim, já ele sinaliza para uma questão de uma flecha. A flecha que o arqueiro usa para abater a caça. Caim é uma conquista. Ela diz claramente: adquiri um varão. É uma aquisição minha. Eu consegui um varão com a ajuda do Senhor. Eu tenho verdadeira paura quando alguém diz assim: Deus te acompanha. Eu tenho... Não, Deus me acompanhando, não. Não, por favor. Diga: Deus te guie. Deus te conduza. Deus te acompanhe. Ele vem como coadjuvante. Ele vem na coleira. Ele vem na coleira. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a nuvem ia na frente e o povo vinha atrás. Que ele parava e o povo parava. Você entende o que significa Deus te guie e Deus te acompanhe? Que é diferente? Vá com Deus. Vá com Deus. Tá melhor, vá com Deus. Quer dizer, Deus, você vai com Ele, vá com Deus. Vá com Ele, deixa Ele te dirigir, deixa Ele te conduzir. Não você conduzindo, dirigindo Deus. Aqui Eva está dizendo claramente: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Eu orei, sabe o que Deus fez? Ele atendeu a minha oração. Afinal de contas, eu orei. Afinal de contas, muito pode a súplica do justo, e eu sou. Eu gostaria que você entendesse que justo, a partir de Cristo, é um justificado. A partir de Cristo, a justiça não é nossa, é dele. Então, não é que eu não vou fazer nada, é que o que eu vou fazer financiado pela graça de Deus.
Paulo chega a dizer assim, olha, eu trabalhei, quanto? Mais do que todos. Mais do que todos os outros apóstolos. Você diz assim, presunção. Parece. Mas ele vira e diz assim, não eu, mas a graça de Deus comigo. É diferente? É diferente. Quando você faz, e aí a gente nota claramente, quando é gente que faz, nós reivindicamos a glória para nós. Nós queremos o relatório para nós. Nós queremos que a nossa imagem se sobressaia. Nós queremos que as pessoas nos aplaudam, porque somos nós que fazemos. Quando Deus faz, e Deus faz às vezes e muitas vezes usando você e eu, nós temos a consciência de que não fomos nós que fizemos. E nós fomos apenas e tão somente instrumentos na mão de Deus. Então saímos do palco e vamos para o camarote agradecer a Deus por ter usado gente tão insignificante como nós. E nós vamos fazer festa dizendo, Pai bondoso, eu te adoro porque o Senhor, apesar de mim, e mesmo contra mim, tu fizeste algo na vida de alguém usando-me para a tua glória. É diferente. Não tem peso, não tem cobrança, não tem aplausos. Você se sente tranquilo. Foi um instrumento na mão de Deus. É leve, é precioso. E você fica na mesma parelha de uma jumenta. Que privilégio. Você ser usado da mesma maneira que Deus usou uma jumenta para falar com um profeta burro. E Deus usa você e a mim. Que coisa maravilhosa. Deus usa uma ave, Deus usa um peixe, Deus usa nós. Agora, quando eu digo adquirir, que é presunção. Você sabe? Eu orei e Deus fez. Espera. Deus lhe fez orar. Porque nem orar você iria orar se o Espírito Santo não viesse para lhe mover a orar. Primeiro. Segundo, você não sabe orar. É Ele que vai orar através de você. E não é a nossa oração que move Deus. É Deus que move a nossa oração. Isso se torna tão mais leve. Tão mais gostoso da gente poder andar. Então, a gente encontra aqui a aquisição com o auxílio do Senhor e a dádiva, Abel. Abel não é um produto do esforço. O verbo já aparece assim, deu à luz a Abel. Não foi uma aquisição, foi um presente. E Abel significa sopro. Da mesma maneira que houve um sopro para o homem ser criado, há um sopro, há um vento que dá a vida. E é interessante isso, porque quando Nicodemos perguntou a Jesus como é que uma pessoa podia nascer sendo velha, como é que podia acontecer isso, Jesus disse para ele assim, é como o vento, que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Deus vai fazer um sopro, Ele vai fazer um vento, e este vento vai trazer um evento, e este evento é Abel, é você que é criado pela graça de Deus. Não é você que conquista Deus, é Deus que lhe presenteia com a suficiência de Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é demais, pelo menos para mim.
Mas logo você vê aqui também nesses dois cidadãos, um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador, agricultor. E aqui, dentro do contexto pré-diluviano, é muito importante. Porque nós estamos falando, logo após que eles saíram do Jardim do Éden, ainda com um cardápio vegetariano, onde todos os animais eram vegetarianos, segundo a Bíblia. Eu não entro aqui em conceitos evolucionistas. Eu me apego à palavra de Deus. Eu sei que pode ser uma estupidez para uma mente trabalhada nas universidades, mas eu vou ficar com a Bíblia até o fim. E felizmente estamos verificando muitos cientistas de peso que estão voltando para a Bíblia. E quero dizer mais ainda, que o número de criacionistas, cientistas, é maior do que o número de evolucionistas. Viu? Só para vocês terem uma noção. No mundo, mais de 65% dos cientistas são criacionistas. Só que quem dá as cartas na imprensa e nas universidades são os Illuminati, os donos do poder. E os donos do poder são anticristo. Então, eles dão a entender que isto é maior, que isto é a verdade. Mas, voltando aqui à questão, nós estamos dizendo que... Pré-diluviano. O Meni era vegetariano e... para isto, tinha que trabalhar. Se vocês recordam, nós já passamos por esse texto, mas vamos voltar ao capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos dar uma olhadinha. Quando Deus está tratando com Adão, ele fala no verso 17, e uma coisa muito interessante. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ele usou a palavra fadigas. O que um lavrador fazia naquela ocasião para produzir grãos? Não tinha trator, nem arado, não tinha enxada. Nós estamos aqui na saída. Como é que tinha que fazer? Era com a mão mesmo. Com a mão. E ele foi fazendo experimentos. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E aí já diz no 18 e 19: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Ele está dizendo que ela produzirá espinhos e plantas amargosas e processos bem mais espinhentos, difíceis, hein? Daninhas, ervas daninhas. E tu comerás erva. E aí o verso 19 diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, você presta atenção que a agricultura era pesada. Era pesada. Adão não tinha nem noção do que Deus estava falando com ele aqui, né? Não tinha. Porque no Éden... Tinha tudo, tinha todas as frutas. Não fazia o menor sentido para ele, para o primeiro agricultor. Não tinha sentido. Não tinha sentido. Agora, o que fazia um pastor de ovelhas naquele tempo?
Não tinha lobo para comer ovelha. Eu estou falando de... Tinha o lobo, mas não comia. Né? Tinha um lobo para comer. Não tinha animais carnívoros. O que um pastor de ovelha fazia? Passeava com as ovelhas. As ovelhas não tinham predadores. E ele andava com o seu rebanho. Ora, você vê aqui nos dois, que a Bíblia já diz assim, Abel foi pastor de ovelhas. Interessante que a Bíblia antecipa o projeto, emprego, profissão, a ocupação de Abel, antes da de Caim, sendo Caim o primogênito. Podia dizer Caim era lavrador, mas como ela quer dizer alguma coisa a mais aqui? Ela está dizendo, Abel foi um ocioso e Caim foi um negociante. Ócio e nequiócio. Essas são duas palavras muito interessantes. A gente diz assim, mas ócio é coisa de gente preguiçosa. Não. Ócio é coisa de gente produtiva. Não estou falando de preguiça. Ócio criativo. Vocês já viram falar nesse livro? O ócio criativo? Domenico De Masio, o italiano que aprendeu a ficar 6 meses de ócio e trabalhar 6 meses ociosamente. Porque se trabalhar demais, desse dinheiro, jumento era milionário. Brincadeiras à parte, eu quero dizer que é mais fácil você ganhar descansando do que estressado. Dizem que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E o problema é o seguinte, não se realiza, porque ele fica estressado. Meu filho estava trabalhando muito, e eu comecei a perceber que ele ia ter um momento desses aí, ele ia ter alguma coisa parecida com infarto, qualquer coisa. Ele estava feito burro de carga. Então eu comecei a mandar uns torpedinhos para ele. Deixa eu ver se está aqui. Uma que eu mandei e ele... aqui. Abraham Lincoln disse certa vez, no meio de uma luta: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Vá em frente, que as dificuldades de hoje estão chegando ao fim. Beijo saudoso dos papis. Eu estava lá no Piauí, depois de contar para ele que a mãe tinha sido mordida de escorpião. Espera aí que eu tenho outro aqui que está outro. É tanto troço que a gente bota nesses troços que acaba não sabendo onde é que está. Não é você que eu estou querendo não, viu, cara? Eu quero li uma frase e me lembrei do seu momento. Nossos temores precisam salvar nossa esperança da presunção. E nossa esperança precisa salvar nossos temores de mergulharem no desespero.
Aí ele botou nice papis. Muito bom. Estou em Porto Alegre hoje e volto amanhã. Guerra todo dia. Mas vamos em frente. Deus sabe das coisas todas e eu não sou mágico. E Ele sabe disso. Aí o velho vai dizendo, Deus, o Senhor sabe. E aí fomos, e passava para ele, percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Porém, os que confiam no Senhor, ainda que tenham perda, jamais se desesperam. Eles sabem que depois da noite escura tem sempre uma manhã de ressurreição. Quando foi a semana passada, ele me deu uma assim, eu fui falar com ele, disse, como é que você está? Joguei tudo pro alto. O que foi? Ele disse, não tenho mais nenhum peso sobre as minhas costas, porque tudo está nas mãos de Deus. Uau! Isso significa, eu não tenho que me esforçar para conquistar. Eu tenho um Deus que se empenha em me alcançar. E aí, queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa. O que Abel fazia? Nada? Não, fez muito. Passeou muito. Divertiu-se muito. Alegrou-se muito. Teve muita comunhão com Deus e cuidou bem do rebanho. Porque no momento de oferecer o seu sacrifício, ele não trouxe o esforço do seu suor, como trouxe Caim, mas trouxe as primícias do seu rebanho, que Deus havia feito prosperar. É diferente ou não? É, Morangão? Muito. E o que é que você me diz nesse negócio? Estava pensando aqui nas coisas que o senhor estava falando. E como ali são dois tipos, e como quando o Espírito vai lançando luz, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E eu atendi uma pessoa e com pensamentos suicidas muito forte e com uma depressão muito forte. E a gente começa a conversar e a cavucar um pouquinho as coisas, e você vai encontrar no fim disso tudo um desejo de afirmar a sua identidade e confirmar a sua aceitação por meio daquilo que faz. E quando eu perguntei qual que era a relação dela com Deus, a resposta dela foi: faz tempo que eu não vou à igreja. Eu falei, são duas coisas bem diferentes. Uma coisa é a relação com Deus, outra coisa é você frequentar um grupo, uma comunidade. E eu percebi como, na conversa com essa pessoa, projeções familiares colocadas na pessoa de Deus, a ideia desse Deus que nada mais é também do que uma projeção de nós mesmos, um Deus que está ali para aplaudir o esforço daquele que faz, e um Deus que está para desdenhar daquilo que não é produto nosso. Um Deus que olha para fracassados e os expõe,
um Deus que olha para fracassados e os recusa, os rejeita, e um Deus que está o tempo inteiro incentivando essa estrutura de adquirir, de desempenho, de ser humano, de ser mais, de ser melhor do que o outro, de ter mais, de saber mais. Isso muitas vezes é colocado como bênção, né? E eu fico vendo na nossa vida essa nossa relação com Deus, e eu sempre faço questão de que a gente sempre pense esse trabalho aqui, essa leitura das Escrituras a partir de Jesus Cristo, com Cristo como esse leito hermenêutico que revela e que dá sentido a tudo que foi dito e escrito, e como isso é tão presente nas nossas vidas, a distinção que nós precisamos fazer entre aquilo que é religião e aquilo que é evangelho, e como isso é claro, a cada dia mais claro. Quantas pessoas vivem angustiadas, vivem carregando o mundo e Deus nas costas. Um Deus que é sustentado pelo seu desempenho, e um Deus que você sabe que mais cedo ou mais tarde, porque no fundo que você é um ser finito, falho, você não vai conseguir sustentar. E uma outra coisa que me chama a atenção é que quando a gente depende do que faz para sustentar Deus e o mundo, a ansiedade, a angústia, o prazer, a ansiedade e a angústia se estabelece, e o prazer de Deus desaparece, porque só forçado, só com medo, só para receber uma bajulação mesmo, ou uma bênção, quando eu estou vivendo um momento de assertividade, ou de desempenho produtivo, de muito suor, quando eu estou molhado de suor, talvez eu busque a presença desse Deus para ver se de alguma maneira Ele me recompense. Mas quando eu estou identificado com a fraqueza, ou seja, quando a minha fraqueza está exposta, não é um Deus em quem eu tenho prazer. É sempre este comércio. E isto gera uma angústia muito grande, além de tirar todo o significado do que nós fazemos. Porque sempre que eu faço para ser aceito, no caso do sacrifício, a ideia que me parece de Caim é a ideia de dizer assim, olha aqui, me custou algo. Olha aqui, eu preciso que o Senhor reconheça o meu esforço. Mas Deus não pode, por amor a nós, trabalhar dentro desse princípio. Porque todas as vezes que nós pensamos que somos aceitos por meio daquilo que fazemos, o amor de Deus não atravessa o nosso peito, não chega na nossa alma, não toca o nosso espírito. Porque nós sabemos que esta construção superlativa do super-homem, ela é mentira a nosso respeito. Toda religião parte da farsa. Você precisa ser quem você não é. O fato é que nós somos pecadores, diz a palavra de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E eu sei disso no meu íntimo. Luto contra isto, mas no fundo, as minhas finitudes apontam para essa realidade com o mínimo lampejo de luz do Evangelho. Traz esta consciência de que se for depender das coisas que eu faço, jamais será um amor por meio daquilo que eu sou. Jamais a razão de amar de Deus será o seu próprio ser que é amor. É sempre um amor de negócio. É sempre um amor. Então nunca esse amor consegue atingir o meu coração. Nunca consigo ter prazer nesse Deus. Nunca consigo orar, a não ser que esteja passando por um desespero, por uma necessidade muito grande, a não ser que a minha cobiça se elevou a tal modo, então eu entro nos sistemas religiosos, nos ritos, que farão com que eu consiga manipular esse Deus.
mas jamais terei prazer, aquele prazer de simplesmente deitar no colo do meu pai e muitas vezes se ver indigno e se perceber amado, um amor que chega a constranger, que chega a doer, mas que é amor e que atravessa a minha carne, entra na minha alma e traz sossego à minha alma e descanso à minha alma e significado para mim, porque não depende do que eu faço, depende do que Ele é, depende do que Ele fez. Ele me ama porque Ele me ama. E aí ainda que eu fuja dele, por mais que eu fuja desse Deus, um dia esta consciência me invade novamente, como filho pródigo, eu caio em mim. E talvez eu diga assim, quantos trabalhadores do meu pai não passam pelo que eu estou passando? E sinta saudade da casa dele, do ambiente da casa. Ambiente que enquanto eu não entendi isso, ou seja, o fato de que Deus me ama porque Ele me ama, eu achei que tinha direitos. Achei que tinha direitos e que tinha a capacidade e a condição de governar as coisas pelo meu nariz. Mas quando eu me deparo com a minha falência, e isso é positivo, eu falando para essa pessoa, esse é um momento precioso, porque pode ser um momento de encontro com você mesmo. E quando nós nos encontramos com a gente mesmo, é desesperador a princípio. Mas quando nós encontramos com Deus, um Deus que ama fracassar, Um Deus que vem buscar você no seu desespero. um Deus que usa todas essas circunstâncias da vida para poder te alcançar no seu buraco, no seu desespero, para poder dizer, filho. E só adiantando um pouquinho, você vai perceber que no texto é o que Deus faz. Ele fala para Caim, ele vai a Caim, ele diz, faz igual o seu irmão. Se agires bem, não é certo que serás aceito. E agir bem aqui não é desempenhar melhor e mais, é reconhecer a verdade do Evangelho, que é Deus quem nos ama, que jamais poderemos alcançar a Deus por desempenho nenhum, mas que é Deus que vem ao nosso encontro, e que para poder vir ao nosso encontro, Jesus Cristo foi sacrificado, o Cordeiro Santo foi imolado, e nós queremos rasgar isso tudo, deixar isso de lado, e seguir no desespero proposto por Babel, de subir, de erguer uma torre, de modo que alcancemos o céu e façamos o nosso nome notório. Enquanto o descanso do Evangelho é um Deus que desce, é um Deus que vem atrás de gente perdida, de gente que não pode. Isso traz descanso para a nossa alma, isso nos dá contentamento. E Deus então pode fazer da minha e da sua vida uma vida frutífera, porque não somos nós mais quem vivemos, mas é Jesus Cristo que vive em nós. Então, essa é quando você estava falando, eu estava pensando nessa situação que eu vivi, como a gente busca o tempo inteiro ser alguém por meio daquilo que a gente faz, e como é difícil para nós entender que é Deus quem nos aceita por causa de Jesus. Há um teólogo que eu me tornei amigo dele, mas ele não é meu amigo, porque ele não me conhece, mas eu conheço os escritos dele e me apaixonei pelo que ele escreveu e tenho como seu amigo, sem que ele seja meu, Wayne Jacobsen. Wayne Jacobsen. Ele disse uma coisa muito interessante que ele estava falando para as pessoas sobre a amizade com Deus. Um Deus amigo e alguém suspeitou, mas isso é uma espécie de profanação, uma espécie de você ser amigo de Deus, é banalizar muito Deus. Você, quando vai ao presidente da República, você vai assim como amigo? Disse não. Na verdade, quando eu vou ao presidente da República, nunca fui, mas se tiver que ir, vou me vestir com a melhor roupa, vou usar as melhores palavras, mas garanto que o presidente da República não será meu amigo, nem vai brincar comigo, porque só quem brinca com a gente e nos aceita como a gente, com a roupa que a gente está, é o nosso Pai.
eu não vou ter amizade com o presidente da República, nem com o rei. Eu vou ser um súdito, mas com meu pai, vou ser filho. E eu vou viver numa intimidade, como uma criança no colo da sua mãe. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Muitas vezes nós queremos uma religião que nos mantém formalmente bem bonitinhos, né? A roupa da missa, do culto, da coisa, você vai. Quando um dia, na nossa comunidade, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma liderança um tanto exigente, entrou um irmão de bermudas na comunidade e eu fui chamado a atenção, porque nós iríamos deixar pessoas entrassem de bermudas. Ele disse, eu prefiro que falte nas pernas dele algum pedaço de calça do que sobre na língua de alguns, para trazer mal-estar àqueles que precisam ser aceitos. Talvez eu não dissesse isso hoje com essa veemência, mas talvez eu dissesse. Eu tenho aprendido com Jesus uma coisa muito interessante. Jesus foi sempre muito acessível aos fracassados, aos pecadores, aos indignos, mas ele vergastava com veemência contra a religião, os fariseus e saduceus e toda essa turma que quer colocar fardos sobre as pessoas. Eu prefiro uma pessoa de bermudas que esteja ouvindo o Evangelho do que um enfadado do Evangelho. Eu prefiro que nós possamos... Enfardado. Enfatiotado, mas distante da intimidade e do relacionamento com Deus. Se vocês souberem desse fato, vão ficar com certa pena, mas Van Gogh era pastor. E ele pregava na Holanda para os batateiros, os plantadores de batata. E ele se vestia como os batateiros. E muitas vezes foi para o púlpito sem camisa. E a igreja o expulsou. E ele ficou muito perturbado. E ele foi para Montparnasse, na França, onde ele pintava. O único quadro que ele vendeu foi para o Theo, seu irmão. Deus. Hein? Deus. O Theo comprou um quadro de Van Gogh. Ele acabou morrendo na frustração contra a religião, contra o sistema. Mas as pinturas dele refletem alguma coisa que só posteriormente o mundo veio compreender. Ainda bem que ele não viu. Eles valorizaram mais a pintura de um criador humano do que a criação do próprio Criador. Ele iria ficar muito triste quando os seus quadros de milhões, mas de plantações de girassóis ficaram tão caros, né, que chegaram a milhões de dólares. E pouca gente tem os olhos abertos, como dizia Pascal. Em vez de você ver a pintura do artista, vê o artista da pintura. Vê Deus na criação de todo esse universo. E, gente, Caim, depois de um tempo, trouxe uma oferta. Qual foi a oferta? O fruto da terra, a conquista dele, o que ele trazia era fruto do seu esforço. E Abel, as primícias do rebanho. E a Bíblia diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta.
ele não agradou-se da oferta e de Abel. Ele agradou-se de Abel e da sua oferta. Hoje em dia, os pregadores ficam fazendo você dar a oferta porque eles se agradam da oferta e não do ofertante. E se o ofertante não der o tanto que eles exigem, você é penalizado. Hoje existe até CEPROC de dízimo. Se você pensa que isso é... Eu vi isso. Débito automático. Débito automático. Em conta agora. Mas tem CEPROC. Vai para... Eu fui numa É que eu sou do tempo do CEPROC, é Serasa agora, né? Eu fui numa comunidade que os que não estavam em dia com os dízimos estavam os nomes escritos assim num quadro na frente da igreja e com uma restrição, não podiam participar da ceia. Você imagina um negócio desse? Mestal, né? Você imagina um negócio desse? E se vocês quiserem escutar, isso já foi parte da primeira igreja batista de Londrina. Antes de eu chegar aqui era assim. Se não desse a contribuição, ia o nome para... Porque é uma forma de cooptar. Eu menti muito no tempo que eu era da igreja, na escola dominical, que tinha uns relatórios que dizia presença, leitura bíblica, pontualidade, se tinha trazido Bíblia, ou tinha feito a leitura, trazia Bíblia, se tinha trazido visitante, se era ofertante. Eram uns pontos, cada um valia tanto se você fizesse. Se não lesse a Bíblia no dia, todos os dias, então... Você lembra disso? Lembra? Fui diretor dessa coisa. Você que dava a nota, né, irmão Geraldo? Se trazia visitante, tinha mais um ponto a mais, se fazia, né? E muitas vezes eu não lia a Bíblia, mas eu dizia que lia, para ganhar ponto. Porque esse é... Mas o Wayne Jacobson... É que Deus da religião não vê. O Wayne Jacobson está contando um dos capítulos dele do livro Deus Me Ama, de um amigo dele que estava se separando, e ele fez tudo para que não houvesse a separação. Fez de tudo para não haver a separação. Ele comprou carro novo para a mulher, ele mudou de emprego que ela pediu, ele fez de tudo, mas naquele dia os dois se sentaram num restaurante lá nos Estados Unidos e o amigo disse assim, é trágico a gente está querendo marcar ponto para alguém que não conta mais. Ele estava querendo fazer pontos para alguém que não contava mais pontos. Ele disse assim, foi muito triste ouvir essa palavra do meu amigo. Eu chorei com ele. Mas para mim foi uma coisa maravilhosa. Porque durante toda a minha vida eu vivi um cristianismo tentando marcar ponto para um Deus que não contabilizava mais pontos. Porque toda a questão da vitória nossa está em Cristo Jesus. Então ele não está mais contando quantos pontos ele fez, se ele é o cestinha ou se ele não fez ponto nenhum. Porque nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu gosto quando o Watchman Nee diz o seguinte, quando você torce por um time e o time ganha, você não jogou, mas você ficou com a festa da alegria. Quando você está em Cristo, você não precisa morrer fisicamente, mas você morreu juntamente com Ele. Aquela morte foi compartilhada com você. Vocês se lembram que quando Ayrton Senna ganhava, o Brasil ganhava. O hino nacional era tocado, a bandeira era hasteada. E todos que gostassem ou não de Fórmula 1, eram vitoriosos. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque nós não fomos para a cruz fisicamente,
mas fomos com ele espiritualmente. E aquela morte nos é compartilhada. Caim trouxe uma oferta e o Senhor, ao passo que de Caim, da sua oferta, o Senhor não se agradou. E aí você vai verificar em seguida o comportamento do religioso. Irou-se Caim. Porque aquele que não se vê agradável por causa dos seus méritos, ele fica irado, indignado. É o inverso da posição do filho pródigo que ele se referiu aqui. O filho pródigo precisou se ver indigno. E quem financiou a indignidade do filho pródigo foi o pai. Eu disse, eu preciso fazer com que esse menino vá à bancarrota. Porque quando ele chegar ao fim de si mesmo, vai ser o princípio da minha operação na vida dele. Eu dou graças a Deus porque ele financia muito os nossos fracassos. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pior dos orgulhos é o orgulho espiritual. É o orgulho luciferiano. Você que acha que não tem nenhum erro, você é bom, você é um coitado. Lamentavelmente eu tenho que dizer isso a você. Eu espero que Deus financie o seu fracasso, para chegar ao fim de você mesmo, para você chegar, sentir o gosto da lavagem no seu prato e o desamparo de todos os seus amigos, porque nesse momento você vai se lembrar da casa de seu pai. E quando você se lembrar da casa do seu pai, você virá como um indigno, mas você vai ser recebido como príncipe. Você vai ter anel no dedo, você vai ter sandália nos pés, você vai ter vestido novo, você vai ter boi cevado, você vai ter música, você vai ter vinho. O vinho é por minha conta. O texto não dá esse, mas eu vou botar. Vou botar porque era Jesus o vinho. Ele é o bom vinho. Jesus é o bom vinho. E queridos, o pobrezinho do irmão mais velho ficou do lado de fora. De beiço. De beiço. Sabe por quê? Porque ele era digno. O outro era indigno. Ele ficou indignado do lado de fora. Mas vou falar uma coisa, que muitas vezes eu me identifiquei com esse mais velho. Não é só você. Não é só você. Com ele muitas vezes. Não é só você não, meu amor. Porque muitas vezes nós fingimos que não somos ele. Mas lá nos bastidores você fica com raiva. Por que aquele está celebrando e eu estou aqui? Eu que fiz. Com cheiro de sovaco solto. Só esse trabalhador fiel que nunca transgrediu um só dos teus mandamentos. E como ele nunca me deste Um cabrito. um cabrito. Para o religioso, Deus é sempre desonesto. É. Eu posso Achando ler aqui assunto para brigar comigo. o Martão fala uma coisa que eu achei bem interessante do Caim. Ele diz assim, Caim era pecador e como tal, a morte estava entre si e o Senhor. Porém, na sua oferta não havia reconhecimento algum deste fato. Não havia a apresentação de uma vida sacrificada para cumprir as reivindicações da santidade divina ou corresponder à sua verdadeira condição como pecador. Caim tratou o Senhor como se ele fosse inteiramente igual a si, que pudesse aceitar o fruto manchado de pecado da terra amaldiçoada. A questão de não se considerar pecador. Exatamente. Né? Eu trato Deus de igual para igual. Tem que aceitar o que eu ofereço. Na religião, Deus sou eu, né? Isso, exatamente. Quer dizer, É uma soberba. a soberba. É eu que tenho algo a oferecer a Deus, né? É eu quem tenho algo do qual Deus tem falta. E como diz Apolo, quem que pode dar para ele, né? Se é dele que nós...
Nós fazemos, até o dízimo é uma gorjeta que você dá para Deus, é uma barganha, é uma negociata. Outro dia eu estava conversando com o irmão sobre essa questão do dízimo, ele muito incomodado. Se Deus não precisa de nada, por que Ele quer que a gente dê o dízimo a Ele? Eu digo, Ele não quer que você dê o dízimo a Ele. Ele quer libertar você da sua usura, da sua avareza. Ele quer mostrar que você pode viver com menos e ser mais feliz. Deus não está precisando do dinheiro, não que Ele não precisa de dinheiro, mas você precisa ser liberto dessa posse desgraçada e vivendo feito dominador do mundo. No dia que você entender isso, você vai libertar e não vai ficar com dízimo, não. Você vai aprender a viver igual o Colgate fez. Como é que o Colgate fez? Começou por o dízimo, depois deu 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Morreu dando 98% do que ele ganhava. Vivia com 2%, mas devia ser muito, né? Colgate, meu filho, Colgate. Até hoje a Colgate dá 40% de todas as rendas líquidas da sua empresa para a pregação do Evangelho. Por isso que eu só compro Colgate. Todos os meus dentifrícios e sabonetes e tal, Colgate. Dente o quê? Dentifrícios! Colgate, pra gente sorrir bonito. Direito à propaganda. Direito à propaganda. Aí o cara chega lá e fala, puxa vida, né, Deus, bati o carro, só tô usando Colgate, o senhor me dá uma dessa. Aí ele diz, ria, meu filho, ria, mostra os seus dentes e veja que eu sou o comandante desse negócio. Descaiu-lhe o semblante. Irou-se e descaiu-lhe o semblante. Alexandre, você já viu religioso que não seja, tem aquela cara de caju murcho? Tem uma carinha de santo comprido É? também. Ele está sempre como executivo que está na beira da falência e fazendo o esforço de mostrar que tem quando não tem. Cara, o semblante do Caim ficou descaído. Eu estou indo essa semana, de manhã, para a Argentina conversar com pastores. Vocês orem por nós. E a semana que vem, aqui, firmes e fortes, com Alexandre. Porque ninguém é de ferro. Né? Eu vou até domingo ficar lá em Mar del Plata com os pastores, depois eu vou dar um passeiozinho lá em Mendoza. Qualquer coisa que você pensa aí eu vou fazer. Mas nós vamos estar aqui juntos em espírito. Na hora da reunião pode saber que estamos juntos. E, queridos, vamos olhar bem para esse lado. E nós vamos estar em espírito lá também. Também. Cada vez que eu beber um copo d'água, eu vou lembrar da minha irmã. Água. Mas é vinho, Glenn. Milagre! Transformação! Ele transforma esses ranzinzas em suco de alegria. Deus é um Deus muito especial. O primeiro milagre de Jesus foi o milagre de fazer casamento virar festa permanente. Ele disse, eu vou transformar aqui vocês, corriqueiros, em algo excepcionais. Então, queria que vocês estivessem orando, porque nós vamos lidar com liderança. Liderança é uma coisa difícil, porque cada um tem o seu preconceito, seu ponto de vista afirmado, e só o Espírito Santo para nos fazer demover das nossas ideias estabelecidas, para poder nadar
nesse oceano da graça de Deus. Deus abençoe vocês, Deus conduza a vida de vocês. Eu espero que, olha, o Alexandre e eu somos parceiros. Se um faltar, o outro vai ficar. E vocês não faltem porque um faltou. Faz favor de parar com esses preferências de um para o outro, não, porque para fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho ouvido falar lá na igreja que alguns vão quando o pastor tal está pregando, quando o pastor Paulo prega. Isso já existia na igreja de Corinto, mas é lamentável que essas coisas existam e é terrível saber que esse tipo de coisa é financiado pelo inferno, não pela obra de Deus. A obra de Deus é que nós estejamos juntos na alegria e na tristeza. Senhor, obrigado por essa comunhão. Vai ter pão.